Atendimento ao cliente, pessoal e telefônico. Treinamento desenvolvido pelo Grupo Dimensão. Módulo 5. Como lidar com as reclamações? Nem tudo são flores na vida de um profissional de atendimento. Com alguma frequência, é preciso enfrentar situações complicadas, como reclamações e clientes insatisfeitos. É pensando nisso que este módulo explicará qual atitude o atendente deverá tomar diante destas situações. Ao final, você deverá ser capaz de compreender o que é uma reclamação, entender como lidar com as reclamações e com os clientes difíceis, reconhecer que o consumidor tem direitos. Dicas para o profissional de atendimento. Quando o profissional de atendimento encontra um cliente insatisfeito, é preciso ter atenção em relação à atitude e ao comportamento empregado para atendê-lo. 11 dicas práticas para um bom atendimento. 1. Personalize o atendimento. O atendente não demonstra importância em relação ao cliente. 2. Demonstre disponibilidade e interesse em encontrar uma solução. Não haja com o intuito de fazer tudo para que o cliente vá embora logo ou fazê-lo falar o mínimo possível. Empenhe-se em resolver o problema. 3. Mantenha calma, não altere seu tom de voz. O atendente deve controlar suas emoções, acima de tudo, ser profissional. 4. Direcione sua energia e empenho contra o problema, não contra o cliente. Coloque-se ao lado do cliente, faça dele um aliado. 5. Deixe o cliente desabafar. Ouça com atenção, sem interromper. Faça anotações se for necessário. Clientes agressivos querem, inicialmente, encontrar alguém que escute suas queixas com atenção. 6. Faça perguntas com cautela. Pergunte para identificar alternativas de solução do problema. Mais atenção, perguntas mal elaboradas podem ofender o cliente e intensificar o conflito. 7. Não apresse o cliente. Dê tempo para ele pensar antes de responder. 8. Assuma uma postura firme e assertiva. O cliente deve acreditar que você possui autoridade e competência para resolver o problema. Adotar uma postura do tipo "isso não é comigo" ou "antes eu tenho que consultar meu gerente" só serve para agravar a situação. 9. Não aponte culpados, nem critique a empresa. Jogar a culpa nas costas de outro colega ou na empresa não ajuda a resolver problema nenhum. 10. Peça desculpas sempre que necessário. Mas cuidado, um pedido de desculpas exagerado pode parecer falso ou sarcástico. 11. A solução deve ser rápida e razoável para as duas partes. Explique com cautela e detalhes o que você fará para solucionar o problema do cliente. Lembre-se que ele pode não estar familiarizado com os procedimentos da empresa. E finalmente, não se comprometa com algo que você não pode cumprir. Viu como é importante ter um comportamento adequado ao lidar com reclamações? O comportamento assertivo. Por isso é desejável que o profissional de atendimento desenvolva um comportamento assertivo. Isso significa ser capaz de agir com sinceridade, sem inibição, temor ou agressividade. Sabendo ser firme quando necessário, e dizer não de forma apropriada e convincente. Agora, você sabia que o cliente tem direitos? E que se as empresas não os atenderem de forma justa e ética, elas podem ser punidas. O tratamento de reclamações, NBR ISO 1000222.2005. Agora que você conheceu os principais conceitos e instituições relacionadas aos direitos do consumidor e ao tratamento de reclamações, é o momento de falar da norma NBR ISO 1000222.2005. Ela traz as diretrizes para o tratamento de reclamações nas organizações. Fornece princípios e orientações para a empresa implementar um processo eficaz de tratamento das reclamações dos clientes. Veja a seguir quais são os 9 princípios do tratamento de reclamações segundo esta norma. 9 princípios da ISO 100.002. Visibilidade. Informe ao cliente como e onde reclamar. Prontidão. O cliente deve ser informado sobre o recebimento da reclamação, podendo ser por telefone, carta, telegrama, e-mail. Isenção de ônus. O processo de encaminhamento de uma reclamação não pode, de forma alguma, gerar custo para o cliente. Foco no cliente. A empresa deve estar ativamente comprometida com o tratamento das reclamações de forma eficaz e eficiente.
Melhoria contínua. O tratamento de reclamações deve ser uma medida tomada de forma sistemática e contínua. A acessibilidade. Disponibilize formulários de pesquisa e canetas, nas dependências da empresa, e formulários de satisfação na internet ou crie um saque. Objetividade. Toda reclamação deve ser tratada com objetividade, igualdade de empenho e imparcialidade. Confidencialidade. As informações levantadas sobre o cliente e sua reclamação devem ser utilizadas apenas e tão somente para o encaminhamento da solução da reclamação. Responsabilidade. A responsabilidade pelas ações e decisões relacionadas ao tratamento das reclamações devem ser claramente definidas. Dica: reclamação é um presente. Não, você não leu errado. A reclamação, ao contrário do que se pensa, é muito importante para uma empresa. Segundo especialistas, apenas 5% dos clientes insatisfeitos reclamam. Os outros simplesmente param de comprar da empresa. Ou seja, se o cliente reclama, é porque ele se importa e está oferecendo para a empresa uma nova chance de fazer a coisa certa. Adiante, você conhecerá um passo a passo para realizar o tratamento das reclamações. 7 passos para o tratamento das reclamações. Seja aberto às reclamações. Em vez de fugir de reclamações e clientes insatisfeitos, acolha com entusiasmo e dedicação toda reclamação que surgir. Colete e registre as reclamações. A reclamação acolhida deve ser devidamente registrada para avaliação e análise futura. Sem isso, não há aprendizado. Acuse o recebimento da reclamação ao cliente. Significa confirmar o recebimento da reclamação. Avalie se a reclamação é válida. É conveniente mensurar seu grau de importância, efetividade e impacto. Resolva o mais breve possível. Quando a reclamação não puder ser resolvida imediatamente, defina o que fazer, elegendo um responsável pela solução e agindo prontamente. Quando tudo o que era possível já tiver sido feito para resolver a reclamação, informe ao cliente e registre o resultado. O cliente poderá aceitar a solução ou rejeitá-la. Para o último caso, é importante deixar a reclamação aberta e continuar propondo alternativas, até que os recursos sejam esgotados ou o cliente fique enfim satisfeito. Analise criticamente com regularidade. Periodicamente, a empresa deve promover uma rápida análise de todas as reclamações registradas. Isso busca evitar reincidências e melhorar os procedimentos internos. A importância de receber reclamações. Apesar de estar associada a um caráter negativo, os empresários devem entender que a reclamação pode ter um lado benéfico para o negócio. Os clientes insatisfeitos podem oportunizar que uma empresa melhore seus produtos, serviços, processos e, principalmente, seu atendimento. Portanto, coloque-se no lugar dos clientes e você terá uma melhor chance de ver as reclamações como presentes. Conclusão do módulo 5. Aqui você pôde compreender o que é uma reclamação, entender como lidar com elas e com os clientes insatisfeitos, e reconhecer que os consumidores têm direitos. Relembre o que foi visto. A reclamação é uma expressão de insatisfação feita pelo cliente a respeito de uma organização. Ter um comportamento assertivo é essencial para lidar com as reclamações. A NBR ISO 10022.2005 estabelece os princípios e os passos no tratamento das reclamações.